nome é Valéria Montenegro e eu sou professora de matemática da Escola Municipal Jorge Birrembá Senra. E hoje nós vamos ver mais uma aulinha sobre geometria euclidiana. Começando, então eu tenho retas cortadas por uma transversal. Agora a gente vai dar uma olhada na primeira coisa, que eu tenho duas retas, a reta R e a reta S, e eu tenho passando aqui uma transversal que eu chamei de T, ok? Primeira coisa aqui que nos vai aparecer são os ângulos opostos pelos vértices. O que são os ângulos opostos pelos vértices? Eles são iguais. E aqui eu coloquei da mesma cor, então vamos observar o 1 e o 3, depois o 2 e o 4, depois a gente tem o 5 e o 7 e o 6 e o 8. Então, ó, vou colocar aqui embaixo os ângulos opostos pelo vértice, né? Então, vamos colocar aqui. Então, eu tenho o 1 e o 3, correto? Depois, o 2 e o 4, o 5 e o 7 e o 6 e o 8. Esses são todos os ângulos opostos pelos vértices. Esses ângulos, eles são iguais, ok? Agora é o seguinte, dentro desse desenho que eu coloquei aqui, das retas e das transversais, aqui eu tenho duas regiões. Então, vamos lá. Essa região aqui que eu vou pintar para vocês de amarelo, deixa eu ver aqui minha cor. Aqui, ó. Essa região aqui são chamadas de região externa, tá? Então, esse aqui é o exterior. Então, vamos colocar aqui. Exterior, tá? Então, esse aqui é o exterior. E essa parte aqui, que é aqui dentro, é chamada de interior, tá? Então, se vocês puderem observar, a gente tem alguns ângulos, né, no exterior, e a gente tem alguns ângulos, né, no interior do meu plano, tá? E daí nós vamos para definições de colaterais e ângulos alternos, tá? Então, voltando à explicação, aqui eu tenho 8 ângulos, tá? 8 ângulos, que são as duas retas cortadas pela transversal, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Então, eu tenho os ângulos opostos pelo vértice, que são iguais, né? 1 e 3, 2 e 4, 5, 7, 6 e 8, ok? Tenho a região exterior, que é o exterior que é fora, e tenho aqui dentro, entre as duas retas R e S, a região interior. Então, vamos à teoria do que é colateral. Tá, então vamos lá. O que é para mim colateral? Colateral para mim significa que é do mesmo lado da reta T. Então, vamos colocar isso aqui, colateral, tá? Então, é o mesmo lado da reta T, que é a reta transversal, tá? E os alternos? Os alternos são os ângulos que estão opostos, tá? A reta T. Então, vamos lá. Aí vocês vão perguntar, professora, quais são os ângulos que estão do mesmo lado da reta T? Então, vamos lá. Vem cá no desenho. No desenho, você vai observar, ó, na reta T, ó, do mesmo lado da reta T. Quem é que tá do lado da reta T? O 2 e o 3, não tá do mesmo lado? E depois, o 6 e o 7. E depois, o 1 e o 4, e o 5 e o 8. Então, eles estão aqui do mesmo lado. Só que tem um porém. Além de eles estarem do mesmo lado, a gente tem o quê? A região externa e a região interna. Então, vamos lá. Colaterais externos. Então, vamos lá. Tá do mesmo lado da reta T, mas estão do quê? Do lado de fora. Então, vamos voltar no desenho. Quais são os colaterais externos? Então, vamos lá. Quem são os colaterais externos? Vamos lá. Quem é que tá fora? Ó, do mesmo lado, o 2, o 3, o 6 e o 7, correto? Correto, muito bem. Mas quem tá fora não tá de amarelo? Então, vamos pensar. Quem é que tá aqui de amarelo?
é o 2 e quem? Com o 2 e o 7, correto? Que tá no mesmo lado. Lembrando, é o 2 e o 7. Então, vamos colocar aqui externo. O 2 e o 7. Quem mais que tá externo aqui? Vamos lembrar lá em cima, ó. Quem tá externo do mesmo lado da reta T? O 1 e o 8. Então, vamos lá. 1,8. Então, a gente tem o 2 e o 7, o 1 e o 8. Voltando ao desenho. O 2, que é externo, e o 7, que é externo. Depois o 1 e o 8, ok? Agora vamos aos colaterais que estão do mesmo lado, só que o quê? Na região interna. Na região interna você pode observar quem é que está internamente aqui do mesmo lado. O 3, o 4 e o 5, né? O 4 e o 5 e o 6 e o 3. Olha, observem bem. Esses aqui são os lados que estão internos, mas que estão do mesmo lado da reta. Então, vamos lá, os internos. Eu tenho o 4 e o 5, ok? E quem mais? O 3 e o 6. Então, eles são os colaterais externos para fora e interno para dentro. Mesma coisa, externos e interno. Agora vamos aos alternos. Os ângulos alternos são opostos à reta T. Então vamos pensar, ó, na reta T, vamos voltar lá. Olha quem é que está oposto, ó. Lembrando, vamos dar uma detalhada, né? O que é o oposto, professora? Vamos dar uma lembrada do oposto pelo vértice, é a mesma coisa. Se você pensar na área externa, que é esse aqui, vamos pensar, o 2, ele é externo, não é? Quem é o oposto dele? Externo. É o 8. Então, o alterno externo, eu tenho o 2 e o 8, né? E quem mais, professora? O externo, o 1 com quem? Com o 7. Então, 1 com 7. E depois, eu tenho os alternos internos. Então, vamos pegar agora os internos. Vamos lá. Lembrando, alterno interno. Alterno é oposto à reta T. Então, eu tenho a reta T, eu quero o quê? Os ângulos opostos. Mas que estão aonde? Dentro, porque é interno. Então, é o 3 com quem? Com o 5. E depois, os 4 com o 6. Muito bem. Então, nos alternos internos, eu tenho o 3 com o 5 e o 4 com o 6. Tá? Então, lembrando, voltando aqui, eu tenho essas paralelas, né? Que não são tão paralelas assim, mas é pra gente trabalhar os alternos internos e os alternos externos. Lembrando, interno é dentro, as retas RS, tá? E os externos também é os que estão onde? Fora das paralelas, né? Fora do R para cima e fora do S, tá? Queridos, então vamos continuar. Agora que nós utilizamos, né? Ou então a gente descobriu os alternos internos, os alternos externos e os colaterais. Lembrando a vocês que a gente não vai precisar, só dando uma voltada aqui. Aí vocês vão falar, professora, eu vou precisar decorar isso aqui? Não, queridos, pelo amor de Deus, não precisa decorar. Isso aqui você sabendo quem é o externo, quem é o interno, tá? Quem estão do mesmo lado e quem estão em OPV em lados opostos, já dá pra gente poder resolver o probleminha, que é o nosso probleminha do rio. Então, a gente tem uma gincana, no qual a gente vai participar, tá? Eu e mais vocês, que a gente tem que ter uma saída, a gente vai atravessar um rio de barco. Então, a gente tem uma saída, tá? E a gente tem que chegar até lá no outro lado da margem do rio. Na margem do rio, vai ter uma porta que vai ter 2 fechaduras. Então, eu tenho que passar por essas fechaduras, ok? Então, o que que vai acontecer? A margem oposta, tá? Essa margem, ela é paralela à primeira margem, que é essa aqui,
tá? E estão me esperando esses 2 cadeados aqui em cima na porta para me poder sair, para me poder ganhar gincana. Em menos tempo possível eu tenho que atravessar isso aqui. Bom, só que o que acontece é o seguinte, o pessoal da gincana, ele permitiram, né, que eu faça uma navegação de reconhecimento, que eu pego o meu barco e vou navegar. Então eles vão me levar um guia junto, um guia vai comigo, para me mostrar o caminho, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai me dar coordenadas que eu vou poder escrever as coordenadas, né, do rio, onde eu tenho que parar, tá? Para que eu possa fazer essas anotações para o meu navegador, para quando eu chegar no dia seguinte, passar para o meu colega de barco, para nós podermos navegar junto. E como ele vai ser o navegador, é ele que vai ter que sair daqui e percorrer. Só que tem um detalhe. Eu preciso, quando eu chegar lá, das 2 chaves para abrir a porta. E as chaves, elas estão escondidas em 2 ilhas. Na ilha A e na ilha B. Então, eu tenho que sair daqui, passar pela ilha, pegar as chaves para poder chegar na margem oposta e pegar o quê? E abrir as minhas 2 portas para me sair correndo e tocar um sino. Isso no menor tempo possível, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Continuando. Primeira coisa, eu tenho que saber a minha direção da minha saída. Então, a minha direção, para começar, é essa aqui, ó. A direção do meu barco. O meu barco tem que vir aqui. Ah, o que vai acontecer? Eu vou pegar outra cor, tá? Então, aqui o meu barco, para mim chegar, para meu barco sair do S, né, e ir pro A, como ele tá nessa direção, da esquerda para a direita, ele tem que fazer uma curva, ó. Ele tem que fazer essa curva aqui, que é de 60 graus. Isso o guia me falando, tá? Aí, pá. Chegou no A, o que aconteceu quando eu cheguei no A? Chegou no A, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que virar meu barco novamente. Qual é o ângulo agora? O guia me falou, olha, você tem que virar 125 graus aqui com o seu barco para ir para a ilha B. Na ilha B, o que acontece na ilha B? Cheguei na ilha B, eu vou ter que também virar meu barco. Eu vou ter que virar o barco para ir no sentido da minha saída. E quanto que eu vou virar? Eu vou virar o barquinho com 130 graus, tá? Então, olha, vamos lá. Então, eu saí com o barco daqui, tive que fazer uma curva, né? Tive que virar o barco a 60 graus, continuar subindo, cheguei lá no A para pegar a chave. Aí eu tenho que virar o barco novamente em 125 graus e com o meu barco em direção à ilha B. Peguei a segunda chave. E aí virar o barco novamente a 130 graus. Aí é para chegar onde? No C. Só que acontece o seguinte. Tá certo eu chegar aqui no C? Ainda não. Por quê, professora? Porque olha a direção que a gente tá. Eu não tô nessa direção? Então, ó, nessa direção aqui. Então, na realidade, não é só eu chegar em C. O que eu vou ter que fazer? E o barco, se eu não virar o barco, se eu não virar o barco aqui, ó, nesse canto aqui, não dá para mim. Eu tenho que estacionar o barco, eu tenho que virar o barco. E essa é a grande questão do problema. Eu quero saber qual é o ângulo. Chegando aqui, eu tenho que virar o barco nessa direção. Por que, professora, nessa direção? Porque eu saí nessa direção. Né? Ó, saí na direção, voltei, virei de novo e aqui eu tenho que virar o barco. Então a pergunta do problema é: qual esse valor de ângulo aqui, tá? Para mim poder então chegar no caso aqui no valor de x, ok? Essas orientações aqui é as orientações que ele me deu, que o guia me deu, que eu vou ter que pegar e passar para o meu companheiro, que vai ser o meu navegador. Ok?